Olá pessoal, tudo bem? Vou apresentar para vocês a 16ª parte do nosso curso de e-commerce e nessa aula nós vamos começar a desenvolver o nosso carrinho de compras. Olha, eu vou falar para vocês, se essa não for a parte mais chata, vamos dizer complicada do nosso curso, eu não sei qual é, tá? Porque essa parte do curso, que é o carrinho, vai ter muita interação com classes, orientação a objeto. Nós vamos fazer uma classe aqui para carrinho, para controlar carrinho. Uma aula que eu peço a vocês que prestem bastante atenção, que ela vai ser, ela tem muita prática para a gente poder fazer, tá? A gente vai ter que digitar muito em questão de métodos, né? Eu vou mostrar para você todos os métodos, vou explicar para vocês como funciona, o que vai ser os métodos. Então, peço que por favor prestem atenção e vão acompanhando aí também, tá? Vou aqui para o Visual Studio. A última videoaula nós criamos aí a parte, né? Começamos aí uma parte da nossa página principal, né? E nós vamos continuar a mexer nessa parte, só que nós vamos mexer agora no carrinho, né? Eu vou executar aqui a aplicação, só para a gente ver onde que a gente parou. Lembrando que eu estou executando a aplicação aqui, as imagens dos produtos podem não aparecer, pelo fato de eu não ter rodado o projeto da administração. Lembrando que isso é só nesses momentos de teste, tá? Depois que a aplicação estiver publicada, não vai ter esses problemas mais não. Então, bom, ele deu um erro aí, vamos ver por quê. Deve ter alguma coisa, eu digitado alguma coisa errada. Ah, tá. Isso aqui, esse método aqui foi criado sozinho, automático. Nós inclusive vamos precisar desse método aqui, tá? Na verdade é onItemCommand. Nós vamos precisar desse método, mas não agora, tá? Vamos tirar ele daqui, ok? Vamos rodar a aplicação de novo. Antes disso, antes de rodar a aplicação, vou colocar o admin como set startup project, porque ele tem as imagens, lembra? Então eu vou executar o admin, tá? Vou executá-lo, mas vou deixar quieto, porque nós colocamos as imagens lá. Vocês podem colocar as imagens em outros lugares também, tá? Eu acho que essa parte ficou um pouco complicada, mas só para vocês entenderem que como são dois projetos diferentes, um tem que estar rodando para que eu possa acessar as coisas do outro, né? Mas isso só enquanto está aqui em teste, tá? Quando estiver online, não preciso fazer nada disso não. Então agora o que eu vou fazer? Sem fechar, né, o outro lá, eu posso botão direito no lojavirtual.web, set startup project, e vou rodar ele aqui de novo. É porque a gente fez o admin separado, né? Logo no início eu expliquei por quê, né? Fazer o admin separado. Mas se vocês quiserem fazer apenas uma pasta admin aqui dentro do web, não tem problema. Podem fazer tranquilamente, tá? Só estou ensinando para vocês de uma maneira que eu acho melhor, porque quando o admin sofre alteração, você não precisa alterar todo o site. Aí, ó, agora carregou. Nós vamos codificar o que? Nós vamos codificar esse botão aqui de adicionar ao carrinho. Não estou reparando em layout, tá? Não vou ficar me preocupando com o layout não. Layout vocês vão alterar, vocês podem mexer aí se tiver algum problema, tá? Quero mostrar para vocês o entendimento disso e como fazer determinadas funcionalidades. Nós vamos alterar esse carrinho aqui para poder receber os itens, ok? Lembrando que esse carrinho só vai mostrar o número dos itens e o valor total. Vamos procurar aqui. Aquele carrinho ele fica lá na Master Page, certo? Então vamos pegar aqui, ó, Master Page, clicar duas vezes. Carrinho, carrinho, carrinho. Vou dar um Ctrl F aqui para achar carrinho. Achei. Bom, esse carrinho aqui, ó, vou dar um Ctrl X aqui, nós vamos criar um label. Label, ID, LBL, itens, Hanat igual a server, e o text, eu vou colocar um text qualquer de padrão, tá? Mas não precisa, tá? Só se vocês quiserem. Eu estou criando na mão, eu falei isso também, que eu estou criando na mão por causa do layout. O layout não está muito legal para ficar criando, né? Mas por aqui vocês estão aprendendo muito mais, pode ter certeza disso. Tá? Que por aqui a gente basta arrastar um controle, né, um label,
de alterar as propriedades lá que está funcionando. Só que olha aqui como é que fica o layout, tá vendo? O layout fica todo esquisito. Se a gente tentar arrastar um label aqui, pode avacalhar tudo. Então é melhor trabalhar aqui no source, tá? Carrinho, label, e nós vamos trabalhar agora no total. Vou copiar aqui esse label e vou colar aqui dentro. Vou apagar esse 270. Na verdade, vou colar aqui, ó. Vou dar um Ctrl X nele e colocar aqui na parte de text. Como eu falei, só para poder saber o que tem. Então, LBL, valor, certo? Então, ótimo. Então, nós já colocamos aí o nosso carrinho dinâmico. É só colocar aqui 2 labels, ok? Ótimo. Bom, então agora nós vamos criar a nossa classe de carrinho, tá? Nós vamos criar a classe que vai representar toda essa parte do carrinho. Bom, nós vamos criar essa classe carrinho, né, na nossa camada BLL, certo? Botão direito, Add Class, ok? E vamos colocar aqui, ó, carrinho, ok? E vamos adicionar uma classe carrinho, beleza? Bom, a primeira coisa é colocar essa classe como public, ok? Bom, depois de colocado como public, nós temos que fazer referências aqui using loja virtual.dal, que nós vamos precisar das classes, certo? Primeira coisa que nós vamos fazer é criar um public list item venda. Então nós estamos criando uma lista, tá? E vamos colocar aqui, ó. Na verdade, vamos colocar assim, itens, tá? Vamos ter o método get e o método set. Vamos criar um método aqui, private, que retorna um list item venda, tá? E ele vai se chamar buscar lista. Bom, se é buscar lista, então vamos mudar aqui o nome aqui para ser lista, ok? E aqui o get vai ser diferente, não vou precisar nem do set. O get aqui vai ser o seguinte, vamos abrir aqui, vai ser um return buscar lista, tá? O que é isso? Ele vai retornar para mim no get o que tiver em lista, e eu vou implementar o lista aqui agora para vocês verem, tá? O lista nada mais é que ele vai pegar uma seção, né? Porque a gente tem que colocar todos os itens do carrinho numa session. Se a gente não colocar numa session, a gente vai perder. Cada vez que a gente colocar um item novo lá, a gente vai perder e não vai ter essa lista montada. Então, a gente precisa pegar a session. Só que nós estamos numa classe. E na classe, a gente não tem session. Bom, muitos pensam que a gente não tem, mas a gente consegue pegar a session do mesmo jeito. Como? Primeira coisa, vamos criar aqui um namespace using system.web, a primeira coisa. E vamos colocar um HTTP context. Se vocês não tiverem HTTP context, ele faz parte do system.web, então nós temos que adicionar essa classe aqui, ó. Botão direito no loja virtual.bll, add reference, vem aqui na aba .NET e vamos digitar aqui system, ele vai aparecer aqui, ó, system.web, ok? E dá um ok aqui, ele vai adicionar o system.web pra gente, tá? Vai ficar aqui, ó, system.web. Bom, então http context.current.session, nós vamos colocar aqui qual session que nós precisamos. Vamos colocar que é uma lista. Só que isso aqui é um if. Por quê? Eu preciso testar se essa lista existe. Preciso testar se esse session existe. Então, se for diferente de nulo, eu vou fazer isso aqui. Se esse session lista for diferente de nulo, é porque já existe uma lista de produtos, né, criada. Então, o que a gente precisa fazer? Eu vou criar aqui uma nova variável do tipo list. O que ele vai fazer? List, item venda, e vai se chamar lista. Tá, na verdade é porque eu tenho aqui, ó, já uma propriedade. Então vamos colocar aqui como itens, certo? E aqui vai ser lista, ok?
E esse lista, e esse lista vai receber o itens como parâmetro. Por quê? Quando eu faço isso aqui, itens, qual método que ele vai usar dessa propriedade? O get. O que é o get? Buscar lista. Ele vai buscar a lista dos itens. Na verdade, pessoal, isso aqui é no adicionar. Esquece. É só lista que a gente vai ter aqui. Desculpa. Então, aqui, ó, nós temos o lista, está falando que nunca foi usada, mas nós vamos utilizá-la agora. Então, o que eu preciso saber? Se eu tenho essa session aqui, quer dizer que eu já tenho uma lista pronta, certo? Se eu tenho uma lista pronta, eu tenho que trabalhar com essa lista. Então, eu vou fazer lista, recebe isso aqui, recebe essa session. Só que essa session é diferente, os tipos são diferentes, né? A session, ela é HTTP context, né? Isso aqui é uma lista, um list item. Então, nós temos que fazer um cast para esse tipo aqui, certo? Nós vamos fazer isso aqui, tá? Que é um cast. Então, na verdade, se eu estou criando aqui coisa à toa, o que eu vou fazer? Eu vou puxar isso daqui, pronto. Criamos uma linha só, de duas gerou uma. Bom, então eu vou pegar isso, tá? E criar essa lista a partir da session, que já vai ter toda a lista dos meus produtos. Se essa session não existir, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que retornar uma nova lista. Lista recebe, pessoal, isso aqui, ó, eu tenho que criar fora aqui, ó, tá? E aqui tem que deixar daquele jeito, aqui, certo? Porque ela tem que ser global. Então, eu venho aqui, lista, recebe new, list de item venda, return lista. Vocês entenderam essa parte? Vou explicar um pouquinho de novo. Quando eu chamar essa propriedade itens, isso aqui é uma propriedade, não um método. Quando eu chamar essa propriedade itens da classe carrinho, o método get vai chamar o buscar lista, tá? O buscar lista, o que é? Ele vai pegar a session, vai transformar a list item, né, de item de venda, e vai retornar a lista do carrinho que já está pronta, tá? Que já está montada, que foi montada pelo usuário. Então, ótimo. Então, nós temos esse método buscar lista e vamos deixar ele aqui, ok? Então, vamos buscar a lista. Para que eu monte a lista, que método que eu preciso? Eu preciso de um método chamado add, né? Adicionar itens na lista. Então, o que eu vou fazer? Public. Nesse caso, é um void. E o que eu vou fazer? Adicionar item, certo? E quem que eu recebo como parâmetro? Item venda, que vai ser meu item, certo? Aí sim eu vou fazer aquilo que eu tinha falado ali embaixo, que é list de item venda, lista, certo? Recebe itens. Por quê? Eu vou ter sempre minha lista atualizada. Quando eu adicionar um item, antes de eu adicionar ele, eu tenho que pegar a lista que já existe para poder adicionar nessa lista. Senão, eu vou ter sempre uma lista nova. Está errado. Então, se eu já tenho uma lista que existe, eu busco essa lista que existe e adiciono um produto a essa lista. Bom, e se eu adicionar um produto que já existe? Então nós vamos verificar isso agora. Verifica se o produto já existe na lista. Então, nós vamos criar aqui agora um método, né, para poder verificar isso. Vou criar aqui uma variável chamada resultado, tá? É var mesmo, tá? Isso aqui é chamado de inferência de tipos, tá? O que eu jogar para cá, ele pega o tipo do que eu estiver jogando para cá. É chamado de inferência de tipo. Como eu falei, se eu colocar aqui uma string, ele vai ser do tipo string, tá? Isso é chamado de inferência de tipos. Se eu jogar aqui um inteiro, ele vai assumir que a variável é inteira. Então, isso é chamado de inferência de tipos, ok? O que eu vou fazer aqui? List, como ele é uma lista, né, ele é um generics, eu posso utilizar aqui códigos do link, né, para poder fazer um link em array, né, na verdade é objeto. O que eu vou fazer? Where, certo? Aqui eu estou utilizando o lambda, tá? Então, eu tenho o i, eu coloco esse código aqui para saber se o i existe lá dentro. O i, ele é do tipo lista, tá? Então, eu tenho aqui IDT produto. E o que eu tenho que verificar? Se
dentro dessa lista idt produto, eu tenho o item, né, igual item.idt produto. Certo? Isso aqui é lambda, tá, gente? É link com lambda, né, que é utilizado. Eu faço um where dentro dessa lista. Se dentro dessa lista eu tiver um i, o que é o i? O i é do tipo lista, tá? Ele é do mesmo tipo da lista, tá? Se eu tiver um i, e aqui é o retorno, na verdade, aqui ele recebe como retorno. Se eu tiver o idt produto igual ao item produto que eu estou passando, né, esse resultado aqui vai me retornar alguma coisa, tá? Ele vai retornar alguma coisa. E eu vou fazer esse teste. If resultado diferente de null, é porque existe alguma coisa, certo? E resultado.count for maior que 0, quer dizer que tem alguma coisa lá dentro, certo? Quer dizer que se existe o produto, se existe esse produto lá, ele vai retornar isso aqui diferente de nulo e vai retornar maior que 0. Se existe esse produto lá, eu vou adicionar ele de novo? Não. Eu vou executar um método para atualizar a quantidade de produto. Certo? Eu vou chamar o método atualizar, passando quem como parâmetro? Passando item como parâmetro. Só que a gente não tem esse método ainda não. Eu vou criar ele, tá? Vou comentar aqui por enquanto. Bom, e se eu não tenho esse produto? Bom, se eu não tenho esse produto é mais fácil ainda. Lista.add item. Acabou. Adicionei o meu item à minha lista. Bom, mas eu preciso atualizar a seção. Eu preciso atualizar a lista geral, né? A lista que está na seção. Então, o que eu faço? Vou pegar aqui, ó, esse lista, certo? E vou fazer o quê? Esse cara aqui recebe lista. Pronto. A minha lista que está na seção já está atualizada com o último item que eu adicionei. Ok? Então, vamos criar um método agora atualizar, que vai atualizar a lista, né? Vamos colocar assim, atualizar lista, certo? E vamos criar esse método. Esse método também é private, tá? Porque o que é os métodos private e public? Eu já expliquei isso em outros cursos. Private que só a classe pode utilizar. Public, qualquer classe que fizer instância pode utilizar, tá? Então, o private ele só é visto dentro dessa própria classe. Se eu tentar fazer uma instância de carrinho e tentar acessar o método buscar lista, por exemplo, eu não vou poder, tá? Então, private void atualizar lista recebe item venda, recebe item como parâmetro. Recebe o item como parâmetro, o próprio item como parâmetro, certo? A mesma coisa do insert, eu vou pegar esse cara aqui e vou colocar aqui que eu preciso atualizar minha lista. Eu preciso ter minha lista atualizada, né? Preciso ter minha lista sempre atualizada com o que tem de mais novo, de mais atual de itens lá. Eu vou verificar se o item existe de novo, tá? Só por segurança eu vou verificar se esse item existe aqui, tá? Só copiei e colei daqui. E se o resultado for esse aqui, né? Como eu falei, só que eu vou inverter os valores. Eu vou pegar aqui, vamos criar uma item venda. Vamos colocar aqui item encontrado. Certo? Resultado.first, tá? Que é o primeiro item da lista. Então, eu peguei o primeiro item da lista e vou fazer o quê? Item achado. Vou colocar aqui, ó, item encontrado, na verdade. Item encontrado recebe mais igual, item encontrado ponto quantidade recebe mais igual o item passado como parâmetro, quantidade, certo? Então, eu vou atualizar com a quantidade que vier. E o que eu vou fazer agora? Atualizar a lista, certo? Lista, na verdade, eu vou atualizar a lista por aqui, ó. Vou pegar isso aqui e adicionar a lista. Pronto, tá? Só isso. Ah, mas eu tenho que adicionar o item encontrado na lista. Não, você não tem que adicionar o item igual você fez aqui no insert, não, porque aqui é um novo item, aqui você está atualizando. Quando você faz isso aqui, ó, item encontrado.first, ele faz uma referência do que foi encontrado lá
coloca aqui, atualiza o valor diretamente nessa classe aqui da lista que foi encontrado. E você simplesmente atualiza a lista com o novo item, tá? Com a nova referência do item. Ok? Bom, isso aqui são... Vou até selecionar aqui, ó, quem não conhece o Region, vamos colocar aqui, ó, métodos privados, ok? São métodos privados, vou colocar end Region, para poder ficar aí mais organizado, métodos privados, ok? E agora nós vamos continuar aqui trabalhando com os métodos. Eu vou criar agora o excluir, tá? Public void excluir item. Item venda, item que eu quero excluir. O mais legal é que o excluir é muito parecido com o adicionar. Então, eu vou copiar tudo isso aqui do adicionar, tá vendo? Estou copiando tudo que está dentro do adicionar e vou colar aqui, tá? Só que depois de encontrado, eu não vou atualizar, não vou fazer nada com a lista. Eu vou pegar isso aqui, em vez de list add, list remove. Só que eu preciso achar, né? Eu vou utilizar um pouco aqui também do item encontrado, né? Porque eu tenho aqui o resultado, eu tenho item encontrado, tá? Que eu tenho que fazer isso aqui, ó, copiar essa linha, vou trazer ele para cá, item encontrado, tá? E na verdade, resultado.first, eu vou remover item encontrado e atualizo a lista e dou um return true, que não vai ser void aqui não, vai ser um boolean, tá? Só para falar, olha, removi o item, tá? Na verdade, eu preciso colocar aqui um return false. Se for encontrado esse produto dentro dessa lista, né, eu vou excluí-lo, né, eu vou encontrar esse produto e vou mandar excluir, atualizo a lista e dou return true, quer dizer, excluir. Caso ele não for encontrado, eu dou um return false e ele não exclui. Ok? Então, temos aí o excluir, temos adicionar, agora nós temos que trabalhar com listar total. Public int quantidade total. O que é a quantidade total? Return itens.count. Pronto. Ok? Na verdade, nem precisa do... Ele retorna o inteiro. Quantidade total, tá vendo? Muito bacana, não é? Agora eu preciso retornar o valor total, né? Decimal valor total. Bom, existem várias maneiras de se fazer isso, tá? Uma delas é fazer com subtotal ou fazer aqui dentro toda a conta. Só que eu acho muito mais interessante a gente ter um subtotal, tá? Então nós vamos ter que alterar esse item venda aqui, beleza? Então, como é que nós vamos fazer a alteração? Vamos aqui no EDM, no DAO, né? Primeira coisa que nós vamos fazer é alterar aqui o EDM. Vamos criar aqui no item venda, tá? No item venda nós vamos criar uma propriedade chamada subtotal. Só que nós vamos fazer isso através do banco de dados. Primeiro vamos atualizar a tabela e depois dar um update aqui, ok? Vou abrir aqui o banco de dados, vou conectar. Database, loja, tables, item venda, botão direito, design. Vamos colocar aqui, ó, subtotal. O subtotal nada mais é que um décimo do mesmo jeito. E ele pode ser nulo, tá? Vamos salvar. Fechei aqui. Vou selecionar aqui. O que eu vou fazer? Update model from database. Nós já fizemos isso várias vezes.
Vou atualizar as tabelas. Finish. Ok? Atualizou aqui o subtotal. Então, nós vamos fazer agora uma pequena atualização aqui no nosso adicionar item. Adicionar não, desculpa. Atualizar item. No atualizar item, nós temos que atualizar aqui os valores. Item encontrado, ponto subtotal, recebe, vamos colocar entre parênteses, item encontrado, peraí, vamos tirar daqui, item encontrado, ponto quantidade, vezes item encontrado, ponto valor unitário, tá? Para isso a gente precisa colocar isso aqui dentro de parênteses, ok? Bom, feito isso, nós temos o nosso subtotal sempre atualizado aí, tá? Agora vamos voltar aqui no nosso valor total. Então nós vamos ter aqui um decimal total, certo? Que recebe 0. Bom, nós vamos ter aqui um for each de item venda, vou colocar aqui, peraí, for each item venda, item em lista, certo? Não, itens, certo? E o que que nós vamos fazer? Total recebe mais igual item ponto subtotal, que também é decimal. Aqui decimal. Vamos ver aqui porque que ele está falando. Decimal to decimal, conversão. Ah, tá. Na inicialização aqui, podemos colocar como double, tá? Para não ter problema. Não, mas aí é decimal lá no banco, né? Então tem que ser decimal aqui. E vamos inicializar o decimal aqui. Não, decimal. Ok, vamos ver aqui porque que ele está dando esse erro. Ele está falando que não pode decimal to decimal. Então, já que está pedindo, vamos ver, ok. E o que eu vou colocar aqui? Return total. Beleza? Então, nós temos aí os métodos quantidade total, valor total, né? Atualiza a lista, né? Busca a lista, tá? Inclusive, né? Isso aqui são os métodos privados. Vamos ver se está faltando mais algum. Agora nós vamos criar o public boolean finalizar venda. Ok? Bom, esse método aqui é um pouquinho maior, viu, pessoal? Então, ficamos com esse método para a próxima videoaula, ok? Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau!